Mas você, Daniel, feche estas palavras. Cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão dele e para ele, e a ciência se multiplicará. O fim do mundo realmente ocorrerá? Se for, quando? Esta é uma das mais importantes e misteriosas perguntas de todos os tempos. O profeta bíblico Daniel predisse claramente que ao final da história do mundo, nós veríamos um aumento dramático no conhecimento. Já aconteceu? Considere, por exemplo, como os meios de transporte mudaram dramaticamente em épocas recentes. Por 60 séculos, o meio mais rápido de transporte foi viajar a cavalo. Agora, viagens que demoravam meses são realizadas em minutos. Em uma geração, a revolução dos computadores trouxe mudanças tão radicais que nossos antepassados jamais imaginariam. Mas numa interpretação mais exata deste verso, é que o conhecimento a respeito dos livros proféticos aumentaria. E como predito, foi isso que aconteceu. Mas as profecias de Daniel não são as únicas na Bíblia que falam dos sinais do tempo do fim. O que mais pode estar escondido dentro dos antigos textos das Escrituras? E você ouvirá de guerras e rumores de guerras. Não te preocupes, porque todas estas coisas virão, mas passarão. Mas não é o fim ainda. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o começo das dores. Qualquer um pode ver em todo o mundo o quanto forças políticas e naturais têm tornado o nosso mundo moderno um lugar perigoso para se viver. Pense nisto. Nos últimos 100 anos, o mundo inteiro enfrentou 2 guerras mundiais, vários outros conflitos, sem mencionar o aumento de ataques terroristas. Além disso, um aumento na taxa de mortalidade em desastres naturais, incluindo terremotos, incêndios, inundações, tornados, tormentas assassinas num clima bizarro, tudo a caminho da destruição final do planeta. Incrivelmente, o apóstolo João profetizou que ao se aproximar o tempo do fim, aumentaria a habilidade do homem em destruir o planeta. Apocalipse 11, verso 18, diz que virá o tempo em que Deus destruirá aqueles que destroem a terra. Está claro que esta previsão foi vividamente cumprida. Por séculos, o homem apenas fazia suas guerras com lanças fumegantes ou seus canhões à pólvora. Hoje, possuem armas devastadoras que podem rapidamente exterminar com a vida no planeta. Fato é que Jesus profetizou que se sua vinda fosse adiada, ninguém sobreviveria. O próprio Cristo nos alertou sobre estes perigos, mas que eles seriam apenas o início do fim. Poderia o homem fazer alguma coisa que pudesse dar início ao tempo do fim? Saiba que os últimos dias serão dias difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, gananciosos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem amor, irreconciliáveis, fofoqueiros, sem domínio próprio, grosseiros, sem consideração com o bem. Ninguém que haja vivido pelas últimas décadas poderá negar a contínua e espantosa queda moral de nossa sociedade moderna. Cada geração, continuamente, abre o envelope de aceitação comportamental. Como resultado, cada uma das gerações sucessoras operam sob um padrão moral mais baixo do que o seu padrão anterior. Infelizmente, parece não haver um fim a essa trilha vergonhosa. Nos dias de Noé, a decadência moral condenou o planeta à destruição com o dilúvio. Nos dias de Ló, as perversas e depravadas Sodoma e Gomorra foram cidades consumidas com o fogo do céu. Assim como nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu da cidade, caiu fogo e enxofre do céu e consumiu a todos. Assim também será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E em nossos dias, poderia ser incontrolável imoralidade e perversão novamente motivo para uma condenação vinda dos céus?
Junto à imoralidade em nossa sociedade decaída, a Bíblia nos alerta que nos últimos dias haveria um dramático crescimento no espiritualismo e no ocultismo. Agora o Espírito diz terminantemente que nos últimos dias alguns abandonariam a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A prática de comunicar-se com os mortos, extensamente proibida pelas Escrituras, tem amplamente sido aceitas inclusive em igrejas modernas. Programas de televisão e filmes apresentando os temas do arrebatamento e do ocultismo tornaram um assunto extremamente popular, especialmente entre os mais jovens. Apesar de todo este espiritualismo e incontrolável imoralidade, a Bíblia ensina que onde o pecado está em abundância, a graça está em superabundância. Portanto, uma grande notícia para os últimos dias, antes da volta de Jesus, foi a promessa de que as boas novas seriam anunciadas por todo o mundo. Então este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as nações, então virá o fim. A então aparentemente insuperável missão de comunicar o evangelho aos 4 cantos da terra é uma rápida realidade. Com missionários, livros, fitas, transmissões via satélite e internet, o evangelho tem se espalhado rapidamente pelo mundo. A mensagem da salvação nunca antes foi tão amplamente divulgada como hoje. A Bíblia revela que estamos vivendo, obviamente, nos últimos dias. O aumento da ciência, instabilidade global, declínio moral, um explosivo interesse pelo ocultismo, todos testificam o tempo do fim. Os sinais do fim estão claramente se cumprindo, mas ainda mais, a Bíblia também nos alerta que entre as forças do bem e do mal, em última instância levarão o mundo ao conflito do Armagedon. A qualquer momento, uma crise global sem explicação atingirá todo o planeta, numa crise tão devastadora que o mundo jamais viu. Haverá então grande tribulação, como jamais se viu anteriormente, nem jamais haverá. Qual será a catástrofe que dará início à crise final? E quando acontecerá? Poderia ser um devastador ato terrorista? Talvez uma crise econômica internacional? Talvez até um terremoto, um asteroide ou algum outro evento cataclísmico? Talvez um acidente químico ou uma praga biológica mortal? Talvez a combinação de alguns desses acidentes. Mas mesmo a Bíblia não identificando o evento crítico exato, ela revela as dramáticas cenas que se seguem. Mais adiante você compreenderá mais sobre esses surpreendentes, chocantes eventos que muitos cristãos ainda não estão preparados.